Que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Esse tema foi de solicitação do Dr. Dias da Cruz, que é um dos mentores espirituais da casa, que faz atendimento aqui aos sábados, exatamente em função de ser uma das principais questões da criatura humana. Existir é sentir-se planificado, fazendo parte da vida, do local onde se encontra, membro atuante, colaborativo do cosmos como um todo. A criatura humana, ela passa por uma série de estágios de desenvolvimentos. Primeiramente, no estágio primário, não manifestam-se grandes questões psicológicas, vivendo principalmente os fatores fisiológicos da existência. A partir do momento que começam a dilatar os seus entendimentos no campo da psique, começam então aquelas elucubrações a respeito da vida e da existência. Quem sou eu? Para que existo? Por que estou aqui? Qual o meu objetivo existencial? São questões que passam a ser levantadas e vistas por todos aqueles que começam a se desapegar do aspecto puramente materialista da vida. Eu trouxe uma imagem de um artista romeno chamado Albert Georgi. Essa imagem que tem o nome de Melancolia, ela é uma imagem de um homem vazio. O artista, de forma muito inspirada, conseguiu demonstrar na figura de uma pessoa reclinada, com a cabeça baixa, como se a vida estivesse fracassada, como se a vida fosse aberta, ausente de expectativas. É uma figura de alguém que se entregou. A cabeça é pequena, o corpo é grande, porém vazio. A cabeça pequena simboliza a ausência de reflexões mais profundas, de uma ligação mais consistente com toda a vida. Por isso a entrega, por isso a melancolia, que é um dos sintomas do vazio existencial. Quem tiver a oportunidade de ir na Suíça, no lago de Genebra, que é um lago comprido de cerca de 70 quilômetros, poderá ver essa estátua que é feita em bronze ao vivo, mas muito conhecida. A Organização Mundial de Saúde traz uma visão de saúde mais ampla do que aquela que a maioria das pessoas consegue compreender. Geralmente se fala que uma pessoa saudável é aquela que não traz nenhum tipo de doença, de adoecimento mais aparente. Mas o fato é que na visão da OMS, uma pessoa saudável é aquela que tenha em si os componentes da vida psicológica, emocional, econômica e físicas em desenvolvimento atuante. Então, não basta não ter doenças, porque muitas pessoas não têm doenças, mas são pessoas doentes, em função da forma como se expressam e se manifestam na vida. Uma visão pessimista diante das situações. Alguém que se queixa incessantemente é alguém que não é saudável. Portanto, mesmo que a doença ainda, e notem, no ainda, não se manifestou no corpo, não é alguém propriamente saudável. Então, nos dias de hoje,
nós temos um excesso muito grande de estímulos e de informações. A chegada do mundo digital, das redes sociais, abriu todo um campo novo de repercussão no ser em termos de possibilidades de contatos e de relacionamentos. As pessoas buscam avidamente as redes sociais para se socializarem. O Instagram, o Facebook, onde muitos têm alguns milhares de amigos e gastam várias horas do dia nas trocas que se fazem nas redes sociais. Na maioria das vezes, muito superficiais. Mas muitas vezes isso encontra uma discrepância em relação ao próprio sentimento. Ao longo do dia, milhares de contatos e de amigos no Facebook, mas muitos chegam em casa e não têm sequer uma pessoa para poder conversar. É uma contradição que se manifesta. Aquilo que aparece nas redes sociais diz muito respeito às questões da aparência. Todos querem parecer bem, todos querem ser famosos em alguma medida, parecerem intelectuais ou engraçados, mas todos querem ser bem vistos, bem-sucedidos, com uma boa aparência, um sorriso no rosto. Não tem problema deste desejo, mas é importante que haja uma congruência entre manifestar e sentir. Joana de Ângeles, benfeitora espiritual através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vem falar a respeito das pessoas espelho. As pessoas espelho são aquelas que estão ausentes de si mesmas. São aquelas pessoas que têm uma preocupação excessiva em atender às expectativas do mundo, às expectativas da aparência, às expectativas dos outros. Fazem de tudo para parecerem pessoas interessantes, para parecerem pessoas bem-sucedidas. São pessoas que, na grande maioria das vezes, sentem um vazio existencial por estarem desconectadas de si mesmas. São pessoas que perderam o caminho do seu eu real, em função de focarem excessivamente naquilo que é o olhar do outro, a expectativa do outro. Trabalho profundo e necessário é aprender a se desvincular do que é o real, daquilo que é simplesmente a aparência. Mas como fazer isso em um mundo material? Nós estamos encarnados e estamos expostos a uma série de demandas. O mundo espera de nós e nós temos a necessidade também de estar no mundo. Mas como participar do mundo sem ser do mundo? Como dar conta de ter contato com tamanhos estímulos sem se permitir ser raptado na sua subjetividade, em função dessas demandas exteriores? É o desafio de todos nós. Então, buscar focar mais naquilo que é essencial. Quem se é em essência? O ser humano é um ser que pensa, é um ser que sente, é um ser que se emociona. Também é um ser físico, biológico, porque nós também somos matéria enquanto estamos encarnados. Mas a nossa essência real é aquilo que vem antes da própria encarnação. O Espiritismo nos abre a capacidade do entendimento de que nós somos seres espirituais. Somos espíritos imortais, criados, únicos, com o objetivo de perfazermos uma viagem diante das experiências da vida
ora no campo físico, ora no campo espiritual, mas buscando o desenvolvimento de nós mesmos. Nós trazemos intimamente a centelha divina, porque somos herdeiros do Criador. Deveremos, portanto, acender essa chispa, essa faísca, fazendo com que ela se torne uma chama, através da expressão desses potenciais latentes. Por isso a vida nos faz tantas propostas diante da existência. Mas quanto mais a criatura busca focar na aparência, mais ela foge de quem ela é. Maior carência de si ela terá. E, portanto, o sofrimento tenderá a aparecer. Esse sofrimento, ele se manifesta em termos de vazio existencial com inúmeros sintomas, que nós vamos relatar aqui apenas alguns. Então, falta de motivação diante das experiências da vida. Uma pessoa que traz em si aquele vazio no peito, vazio no sentimento e uma cabeça pequena por falta de foco e objetividade, é uma pessoa que não tem motivos para a ação. É alguém que se encontra inerte, presa de si mesma, em função da incapacidade de escolhas que sejam mais conscientes, aquelas que preencham o seu ser essencial. Por isso, muitos buscam os caminhos da droga e do alcoolismo como uma forma de se anestesiarem da dor que as alcança. É uma forma de buscar estímulos exteriores para darem conta de atenderem às demandas que os outros fazem, que a vida faz, que o parecer solicita. Mas é um caminho que agrava ainda mais a própria situação, pois que lidar com a questão do vazio existencial é algo que parece ruim, mas pode ser simplesmente um pedido da vida para que se faça de um modo diferente, de um modo novo, de um modo melhor. É como alguém que está numa estrada da vida e se depara com uma bifurcação. O vazio existencial é assim, é um dos caminhos que leva para maior dor, maior sofrimento. Muitas vezes piora no quadro. Mas o outro caminho significa a necessária transformação, mudança, busca de outros objetivos, já que aqueles que têm sido os da tentativa atual não têm funcionado. Então, muitos outros buscam com uma vivência do sexo em desvario. Busca-se, em função da quantidade, aquilo que não se encontra em termos de qualidade. Toda desmedida é um adoecimento. Toda desmedida fala de questões não trabalhadas. Todas as vezes que se busca tamponar a falta pela quantidade, é porque a qualidade não está satisfazendo. Então é necessário buscar profundidade naquilo que se faz, mesmo em termos de questões sexuais. A depressão, que é um dos grandes males do século, na verdade, é um dos sintomas do vazio existencial. Essa modificação da química cerebral, em função da diminuição dos neurotransmissores do cérebro, não é a causa que nós estudamos na depressão. Mas essas alterações químicas são uma repercussão, um atendimento do próprio organismo em função da forma como a criatura vem lidando com a vida, com a existência e com os próprios problemas. A ansiedade. Aquela ansiedade que faz com que a pessoa não viva o momento presente. Aquela ansiedade que faz com que o ser esteja sempre numa agitação, numa busca frenética de fazer, de realizar,
sem nunca preencher-se. A ansiedade da desmedida do tempo, pois que se vive em um futuro que nunca chega. É aquela ansiedade patológica, é a ansiedade da expectativa negativa, do não dar conta das experiências, do sentir-se frágil e incapaz para lidar com as questões naturais da vida que aparecem para qualquer criatura. Com isso, uma negação da realidade. Muitas vezes amplia-se as vivências, dramatizando aquilo que se vive, colocando-se como uma vítima das fatalidades. Alguém que é vítima é alguém que não dá conta da experiência, é alguém que não tem o que fazer, é alguém que se entrega, é alguém que se coloca jogado no caminho, ao invés de se fortalecer, de buscar recursos para o devido enfrentamento. Esse é o pior abandono que pode acontecer, é o abandono de si, é o abandono da própria capacidade. Ninguém existe no mundo que passe por provas que não tenha condição real de ser bem-sucedido nessas experiências. Então, negar a realidade significa fugir, significa aumentar, significa não aceitar. E aí, então, a psicologia vem estudar, através dos diversos mecanismos de fuga do ego, como um psiquismo infantil, adoecido e sofredor encontra meios de, ao invés de enfrentar a realidade e superar-se, busca fugir, estendendo ainda mais a própria dor, através dos diversos mecanismos de negação. Outras formas onde o vazio existencial aparece, porque ele vai aparecer muitas vezes de forma mascarada. Então, o excesso de compras, aquela pessoa que sai sem um objetivo, mas tudo aquilo que vê pensa que tem necessidade e compra, e quando chega em casa com aquele volume grande de compras, fica pensando, para que comprou aquilo tudo, sendo que ainda tem as compras da semana passada que nem abriu ainda, que nem desembalou. Esse excesso de compras é a desmedida daquilo que se busca preencher, utilizando-se de algo que mais vai trazer um vazio. A perda da identidade. Não se reconhecer quem se é. Não saber quem se é. Perder a conexão com a própria identidade é um dos graves problemas desse vazio existencial. Porque se você não sabe quem você é, você também não sabe da sua localização, do sentido da sua existência, qual a necessidade daquilo que verdadeiramente se deve buscar. Com isso, angústia. A angústia é um sintoma fisiológico, é um aperto, uma opressão no peito que incomoda. É uma desmedida dos sentimentos de alguém que não tem expectativas saudáveis diante daquilo que se vive. É alguém que naquele momento existencial sente que as coisas não passarão. É a angústia. É a falta, então, de uma expectativa saudável, da esperança. A esperança é aquele sentimento que dá o fôlego necessário para passar pela situação. Porque é aquela criatura que sabe que tudo passa, que tudo tem tempo para acabar. Mas uma criatura angustiada é alguém que não vislumbra um tempo para terminar aquele seu incômodo. Que aquilo que tem gerado a preocupação, conscientemente ou não, parece não ter fim jamais. Já que o tempo, para quem sofre, é um tempo que é visto de uma maneira diferente. O tempo, ele tem diversas maneiras de percepção. Nós temos o tempo fisiológico, o tempo cronológico, o tempo da física, o tempo psicológico. E dentro das questões do tempo fisiológico, o tempo ele é visto de conformidade com os próprios sentimentos. Quando se vive experiências agradáveis,
1 hora parece que passa em 1 minuto. Mas quando você está passando por situações incômodas ou dolorosas, 1 minuto parece que dura várias horas, não acaba nunca. Porque a percepção do tempo está alterada. A busca do poder também é uma forma mascarada de se tamponar esse vazio existencial. Uma pessoa que se ocupa excessivamente, que quer dominar o outro como uma necessidade, é alguém que projeta para fora aquilo que deveria realizar dentro. Quem não se possui, quer trabalhar essas questões possuindo e dominando o outro. É um mecanismo do ego que busca se compensar através do domínio do outro, de situações, de pessoas, de poder, de dinheiro. Então é a busca da glória. Mas também, por um outro sentido, as frustrações que são geradas em função dessa série de vivências onde nada é atendido, naqueles desequipados de autocontrole, e a maioria o é, surge como uma forma de expressão, como violência, como agressividade, através das más respostas, através de condutas truculentas, agressivas, que se manifestam onde a criatura aparece e atua. Com isso, um desamor à vida. Porque aquele que não tem um encontro consigo mesmo é alguém que não se ama, é alguém que não ama o outro. Com isso, logicamente, não tem amor à vida, vai descuidar-se de si mesmo. Então é alguém que não vai se preocupar com a saúde, com a vida. Mesmo que busque o bem-estar, aparentemente, vai buscar esse bem-estar de uma maneira que prejudica, que faz mal, que adoece. Então, as frivolidades da vida social falam disso, da ausência de sentido e de significados mais profundos. Desejo da morte, que pode ser consciente ou inconsciente. Muitas vezes culmina como tentativas de suicídio ou suicídio propriamente realizado. Mas o desejo da morte surge como abandono da vida, como alguém que desiste de ter contato social, de sair para trabalhar, de se alimentar, de ter contatos que dignifiquem. Então é alguém que se entrega, é alguém que desanima. Essa falta de ânimo é a falta de vida em si. Então, outra maneira de tamponar, de mascarar, é através do excesso de viagens. A vida da pessoa é repleta de compromissos e viagens, onde ela incessantemente insiste em contar, em postar, em dizer. Nada que a preencha significativamente, mas relatos superficiais de coisas que ela viu e de lugares onde ela esteve. A principal viagem que irá atender essa real necessidade não é uma viagem para país algum, é a viagem para o país de si mesmos. É uma viagem para dentro do ser, na busca de um autoencontro. Então, um outro sintoma é o sintoma do sentimento de inutilidade. É alguém que muitas vezes, tendo tudo e sendo extremamente capacitado, se sente inútil para cada experiência da vida. É um somatório, é um conjunto de sintomas e fatores que tendem a aparecer, levando então a essa disfunção interna do ser, como alguém que perdeu o próprio rumo, como alguém que precisa se encontrar. Mas as frustrações da vida têm um motivo. As frustrações da vida têm um significado. Ninguém gosta de passar por frustrações. Todos a evitam. Mas as frustrações são extremamente educativas, desde o período da infância.
quando os pais frustram um filho, uma filha, durante o processo educativo, eles estão auxiliando no amadurecimento do ego desta criança. Uma criança que não foi educada, porque não passou por frustrações, é alguém que chega na idade adulta com um ego infantilizado, acreditando que todos, em toda parte, têm a obrigação de atendê-las em tudo aquilo que desejam. Portanto, as frustrações, sejam para as crianças, sejam para adolescentes ou adultos, continuam tendo o mesmo potencial educativo. O potencial de fazer com que nós despertemos a nossa maturidade. Não existe um gênio da lâmpada à disposição de cada um de nós para nos atender incessantemente. Isso não existe. A vida, ela tem momentos de conquistas e muitos outros momentos de derrota. Pense numa competição onde vários competidores participam. Haverá somente um vencedor. Todos aqueles que tiraram do segundo lugar em diante perderam, porque o foco que se dá é para quem tirou o primeiro lugar. Então, na vida, existem mais derrotas do que vitórias, mas mesmo nas derrotas se cresce, se aprende. Na vida acadêmica, estudantil, nem sempre aqueles que foram os melhores alunos da turma serão posteriormente as pessoas mais bem-sucedidas na vida, no campo profissional ou no campo familiar, social, afetivo. Porque existem diversos tipos de inteligência. São diversas as capacidades humanas. E todos nós estamos convidados a trabalharmos os nossos diversos potenciais. Todos nós temos diversos potenciais, mas de forma mais desenvolvida, apenas alguns se destacam mais. Outros aspectos ainda precisam de mais estímulos. Então, aquilo que uma pessoa está bem desenvolvida numa área, em outra ela necessita de mais investimento. Mas na área que aquela pessoa tem uma carência, um outro já fez diversas conquistas e assim por diante. Então, nas trocas que realizamos, no convívio social, vamos aprendendo uns com os outros. Nós somos mestres e aprendizes uns dos outros, já que a vida insiste em nos ensinar, nos ofertando diversas situações para que possamos aprender. Então, qual o significado do sofrimento na vida? O sofrimento, ele é necessário? O sofrimento, ele é preciso? Será que a gente precisa de sofrer para aprender? Sofrer para crescer? Tem gente que busca avidamente o sofrimento, acreditando verdadeiramente que é pelo sofrimento que a pessoa se lapida. Bem, Jesus, no seu tempo, ele teve a oportunidade de ensinar aos seus discípulos: no mundo só tereis aflições. Mas e aí? A gente encarna no mundo para ter aflições? Primeiro, a gente tem que lembrar que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então, o sofrimento é a marca das experiências em um mundo de provas e expiações. Buda, 500 anos antes de Jesus, já havia cantado isso pelos caminhos da Índia, onde ele dizia que quem não está sofrendo hoje, já sofreu ontem. Quem não está sofrendo hoje e não sofreu ontem, vai sofrer amanhã. Porque o sofrimento é algo inerente à vida de qualquer um de nós. Mas ele também levantava os questionamentos do: o que devo fazer para superar o sofrimento?
Qual o sentido real da compreensão do sofrimento na minha vida? O sofrimento, ele é necessário no nosso estágio evolutivo. Ele é uma lembrança do nosso psiquismo, do nosso corpo, do nosso ser, de que do jeito que estamos conduzindo as coisas não está bom. É necessária a mudança, é necessário rever atitudes, posturas, formas de se lidar com as coisas. O sofrimento ele é simplesmente um termostato que nos alcança, nos advertindo de que deveremos tentar de outra maneira. Portanto, o sofrimento ele pode ser visto como algo, um estímulo impulsionador da vida. Como alguém que busca aquela referência prática. A madeira, enquanto ela é árvore, ela é bonita, bela e ela tem aquela utilidade. Mas para que ela tenha uma utilidade mais elaborada, a árvore precisa ser decepada. Aquela madeira precisa ser talhada, trabalhada, lixada, para que, através de novos encaixes, se transforme em móveis, em casas, em utilidades ainda mais elaboradas. A pepita de ouro tem o seu grande valor, mas ela vai alcançar sua potencialidade máxima de valor somente depois que ela for lançada na fundição, em altíssimas temperaturas. O sofrimento é semelhante àquele grão de areia que penetra no íntimo da ostra, incomoda, machuca, mas é através desse processo de elaboração, da transformação, do esforço da ostra para superar aquele sofrimento que ela vai produzir algo de grande valor, que é uma pérola. Então o sofrimento é assim na nossa vida, para que possamos, através da elaboração, através do esforço, criarmos pérolas através das atitudes. O objetivo do sofrimento não é a revolta, não é o desânimo, não é a entrega, o abandono de si mesmo. O significado existencial do sofrimento significa transformar-se para melhor. Esse é o objetivo e o significado do sofrimento. Mas e a culpa? A culpa aparece como um sintoma que causa sofrimento, que gera sofrimento. Em alguma medida, a culpa é necessária. Quem não tem culpa é alguém que traz em si sintomas de psicopatia, já que somente o psicopata é capaz de equivocar-se, inclusive deliberadamente, sem que a sua consciência o acuse daquilo que fez. Mas qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que esteja minimamente bem, quando se equivoca, faz em si o sentimento de culpa. Mas a culpa é algo vinculado ao ego. E o ego é uma instância psíquica que tem a sua importância, que tem o seu papel. Mas enquanto estamos pouco trabalhados psicologicamente, emocionalmente, o ego nos coloca em situações de dor, de sofrimento, de equívocos. Por quê? Quando o ego identifica a culpa, o ego, para poder se livrar daquela culpa, ele pede um sofrimento. Toda culpa pede um sofrimento. Então a pessoa, através de mecanismos inconscientes, irá se autopunir. Como? Fazendo aqueles sintomas, muitos daqueles sintomas que nós vimos. A culpa, ela encontra uma punição através de um autoabandono, através da automutilação, através de autoboicotes, através de autossabotagens, ou então, através do encontro de pessoas e de situações que possam fazer isso em relação à própria pessoa, mas isso é inconsciente.
Então, todas as vezes que a criatura carrega um sentimento de culpa, ela busca pessoas e situações que gerem a punição, para que naquele momento da punição o ego se alivie. Mas como esse é o mecanismo do ego, e isso não resolve a situação, aquela energia naquele momento está liberada e a pessoa se sente, que bom, mas pelo menos agora eu estou quites com a minha consciência. Só que não. Porque como o ego não trabalhou aquilo de forma devida, aquela energia da culpa, ela não está desfeita e ela volta a aparecer. E quando ela se torna cheia novamente, pede uma nova situação onde a punição chegue. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, veio trabalhar de forma profunda a respeito do erro, do equívoco. E no Código Penal da Vida Futura, ele vem falar dos 3 processos que verdadeiramente nos liberam da culpa. E o primeiro é o arrependimento. O arrependimento é a tomada de consciência de que aquilo que se fez não foi adequado. Aquilo que se fez foi algo equivocado. Logo depois chega a expiação. Porque todas as vezes que lapidamos as leis divinas que estão instaladas, inseridas na nossa consciência, nós geramos mecanismos no universo, no cosmos, para que haja um equilíbrio daquelas questões. É o sofrimento que nos alcança através da culpa ou de outras medidas. Mas isso não soluciona a questão, porque somente a reparação do erro fará com que a criatura realmente esteja com a consciência liberada. Portanto, se você estragou, conserte. Se você espalhou, ajunte. Todas as vezes que você detectar que se equivocou, faça de tudo para consertar aquele equívoco. Se a pessoa com quem você se equivocou não admite, não aceita, aí o problema é da pessoa. Mas você, de sua parte, faça o bem ao outro. Faça o bem a quem está no seu campo de atuação. É a forma de você se liberar. Porque senão você estará num caminho de necessária punição, de sofrimento. E você então entra naquele ciclo vinculado ao ego. O ego é algo que nos favorece o vazio existencial. Porque o foco no ego, a vivência simplesmente no ego, é uma vivência de superfície. É uma vivência daquele que busca beber água salgada, tentando dessedentar a sua sede. Bebe muito, mas nunca está satisfeito. Busca demais, mas nunca tem atendido em profundidade as suas reais questões. Então, o ser, para estar pleno, para estar inteiro, para ter um sentido para a vida, deve buscar objetivos. A maioria das pessoas não buscam objetivos de forma alguma. Levam uma vida com base na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E então vão simplesmente vivendo. Mas depois se deparam com situações que são aquelas que elas dizem: mas eu não queria isso para a minha vida. Mas são pessoas que sabem dizer o que não querem para a vida, mas não sabem dizer o que querem para a vida. E é mais importante dizerem e terem consciência do que elas querem para si na própria vida. Nós temos diversos pilares que compõem a nossa existência. Nós temos o pilar físico, temos o pilar pessoal, temos o pilar social, o pilar profissional, o pilar religioso e assim por diante. Quantos forem os pilares que compõem a nossa vida? Mas
Ter objetivos claros para cada um deles significa que quando você estiver vivenciando cada um desses pilares, você estará encaminhando as suas energias para um crescimento naquela área. Se você não define para si nenhum objetivo, quando você vivencia, você mantém as coisas como elas se encontram. Não há progresso. Mas o progresso é uma lei natural e ela está posta no nosso psiquismo. Todas as vezes que carregamos o sentimento de estagnação perante a vida, nas áreas que vivenciamos, isso gera um sentimento de desconforto, um sentimento de que a vida não anda, por mais que se esteja movimentando. É aquela sensação da pessoa que está na esteira elétrica. Caminha, 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 gasta energia, gasta calorias, mas não sai do lugar, não foi a lugar algum. Então, é importante ter objetivos na vida, mas mais importante do que ter objetivos gerais para cada área da vida é se perguntar: e você como pessoa? Qual o seu objetivo enquanto você como pessoa? Que pessoa você quer ser daqui a 1 ano? Que pessoa você quer ser daqui a 5, a 10 anos? Como você quer estar como pessoa, em termos de valores pessoais? Que características, que valores você tem que desenvolver para que você se torne uma pessoa mais apreciável para você mesmo? É para que você mesmo aprenda a se amar mais. Porque a gente só ama quem a gente admira. Se a gente não admira, não ama. É importante você descobrir coisas que tornem você uma pessoa admirável. Mas para isso, coloque para você objetivos de desenvolvimento, para que na medida que gradativamente você vá fazendo conquistas, você se sinta mais motivado ao crescimento, até que esse processo se torne natural para você. Então os objetivos dão um rumo, dão um norte, dão um sentido. Os objetivos da vida são o GPS existencial. Então, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, nos diz o seguinte: a busca de um sentido existencial por parte do ser humano constitui-lhe uma força inata, impulsionadora para o seu progresso. Ao identificá-lo, torna-se-lhe o objetivo básico a ser conquistado, empenhando todos os seus recursos para a consecução da meta. Então, todas as pessoas devem buscar o sentido para a própria vida. Então, não é um porquê estamos aqui, mas para que estamos aqui agora? Para que eu vivo as experiências que tenho vivido? O Espiritismo nos dá um entendimento mais amplo da vida e nos facilita a compreensão de um modo mais amplo. Ao nos informar, ao nos dar a visão para o agora, a visão espiritual, faz com que nós consigamos viver a vida na matéria, com um olhar do espírito imortal que nós somos. Quando se foca na vida como se a vida fosse somente matéria, a vida ela fica destituída de um significado mais profundo, já que o término da vida significa a não existência. Mas até sob um olhar filosófico, não é possível a algo que exista deixar de existir. Tudo na vida pode se transformar, mas não deixar de existir. Quando um corpo perece, até os átomos deste corpo irão compor novos corpos. É assim que funciona. Mas a consciência que habita e vitaliza este corpo, ela se transforma no sentido de que ela não estará habitando um corpo material, mas ela continuará na vida em um corpo espiritual. Mas a vida é única. Ora no plano físico, ora no plano espiritual. Mas quando estamos encarnados, nós fazemos uma programação reencarnatória. Fazemos uma programação de vida. Ter consciência e buscar
na sua própria essência, as respostas de qual seja a sua programação. Porque, é claro, no sentido mais amplo, todo mundo sabe dizer: para que você reencarna? Eu reencarno para melhorar. Esse é o objetivo geral para todas as criaturas, todos os seres. Todo mundo entra na vida com o objetivo de melhorar. Mas ok, dentro desse objetivo de melhora, para você, qual o seu objetivo pessoal? Quais foram as metas traçadas para você nessa existência? Qual o campo principal que você tem que trabalhar para que você saia dessa existência melhor do que quando você chegou? Essa é a questão mais profunda. Quando você começa a olhar para a sua vida, aqueles que são os pontos de engasgo, aqueles que são os pontos que o incomodam, preste atenção, porque possivelmente essa resposta mais profunda passa por estes aspectos. Então, a busca do sentido da existência é meta para todas as criaturas. Robert de Hoppe, ele que é um bioquímico, seguidor de Gurdjieff, que é um psicólogo russo, que foi o fundador da Quarta Força, ele desenvolveu a psicologia criativa e dentro dela ele vem falar dos diversos níveis de consciência que a criatura passa no seu processo de desenvolvimento existencial. E Joana de Ângeles aborda esses tópicos no seu livro O Ser Consciente, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nos diz Robert de Hoppe que o primeiro nível de consciência diz respeito àquela pessoa unicamente fisiológica. É uma pessoa que vive a vida com ideais meramente num primeiro nível da existência, que é aquele nível mais básico de subsistência. Comer, abrigar-se, reproduzir-se. É alguém que não tem nenhum nível de entendimento, de compreensão, de consciência ou de busca de valores mais nobres da vida. Não tem nada disso em si. É alguém ainda num estágio mais primário da consciência, de desenvolvimento espiritual e moral. Mas o segundo nível é o nível de consciência de sono com sonhos. É alguém que está na vida, que come, que trabalha, que reproduz. Mas é alguém que já começa a ter em si, num sentido de consciência, o despertamento de patamares mais sensíveis, vinculados àquilo que é ético, estético e belo. Já começa a ter a sensibilidade para isso, mas ainda não tem a vivência. Então é alguém que começa a se sensibilizar, mas não dá conta de praticar. No meio espírita, podemos dizer assim, é alguém que começa a ler os livros e fala assim: nossa, mas que livro maravilhoso, que mensagem belíssima. E aí quando você pergunta: mas você já está fazendo alguma atividade voluntária? Isso é muito bonito para a gente que já tem um desenvolvimento, eu ainda não tenho essa capacidade. Sempre tem desculpas para não assumir. Sempre tem desculpas para não se doar, mas já começa a ter a compreensão. Consciência de sono com sonhos, já está sonhando. Mas existe um terceiro nível, que é o nível de consciência de sono acordado. De sono acordado. É alguém que vive a vida, se reproduz, trabalha. É alguém que já tem a sensibilidade para aquilo que é bom, que é belo, que é ético, que é estético, que já faz essas buscas e, inclusive, se entrega na realização delas. Mas é alguém que traz em si, no seu psiquismo, diversas questões para serem trabalhadas, diversos conflitos. É alguém que age e trabalha, mas que ainda, por ter esses conflitos, é alguém que ajuda e muitas vezes tem uma visão limitada. É alguém que participa, mas de modo invigilante, muitas vezes cria transtornos. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Tem boa vontade,
mas tem que trabalhar as suas questões. Porque conforme a pessoa está individualmente, interiormente, psicologicamente, é como ela vai se manifestar no meio social. Ninguém dá daquilo que não tenha. Então ela leva para onde ela vai as suas questões. Ela tem a boa vontade, mas ainda precisa trabalhar as suas próprias questões, mas já é um passo avançado, porque o desenvolvimento se dá degrau por degrau. Mas o quarto patamar é o patamar de consciência de transcendência do eu. É alguém que está no mundo, que vive no mundo sem ser do mundo. É alguém que já tem um nível de consciência desperta, lúcida, trabalha, realiza, busca o melhor, oferece o melhor de si, mesmo tendo ainda, logicamente, o que crescer. Mas é alguém que já conseguiu se liberar dos próprios conflitos. É alguém que não traz aquelas marcas da castração, das suas experiências da infância ou de outras vidas propriamente. É alguém que já conseguiu se liberar num nível que atua de forma saudável na vida. É alguém que já funciona melhor nos campos em que atua. Dá gosto de ver alguém assim. Dá gosto. É alguém que já espelha um potencial gigante de realização. Porque é alguém que está buscando e já está realizando, sem comprometer o ambiente onde ela se encontra. É muito bom. Mas existe um outro nível de consciência, que é o de consciência cósmica. Seria aquele nível de consciência plena, de identificação com os valores divinos da vida. É alguém que já está num patamar de realização que pode dizer mais ou menos como Paulo disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Joana de Ângeles, porém, nos adverte que aqui na Terra é muito difícil de encontrarmos criaturas nesse quinto nível de consciência, que nós devemos aspirar, mas vamos lembrar que as conquistas são degrau a degrau, passo a passo. Não existem saltos quânticos em termos de realização. Existe trabalho de conquista através do esforço. E não existe conquista sem gasto de energia. Isso não existe. Ninguém fica achando que vai fazer conquistas superiores da vida simplesmente com meditações através da aquisição da luz divina que vai envolvê-la. Muito bonito e muito bom fazer isso, mas é no dia a dia, vivendo as situações da maneira mais saudável, que vamos estabelecer essas realizações. É através do trabalho. Trabalho deve ser a nossa meta. O trabalho exterior e o trabalho interior. O trabalho de doação, que é aquele trabalho que dignifica, onde o ser não espera nada em troca, não espera uma remuneração, mas que promove uma conquista de valores interiores, porque dão um significado maior à existência. Quem já está fazendo isso está no caminho de ampliação da própria consciência. Agora, é interessante a gente pensar, porque a gente pensa no vazio existencial como sendo algo que somente aquelas pessoas que estão desequipadas de valores que vão passar. Alguém que está vivendo somente na superficialidade da vida que irá encontrar. Mas Joana de Ângeles diz que não. E ela, no seu livro Ilumina-te, no capítulo 18, ela vem falar da noite escura da alma. E ela traz o exemplo de São João da Cruz, que é alguém que na Idade Média fez todo um trabalho de vivência do cristianismo, mas anotava os seus pensamentos. E os pensamentos dele, que foram dilatações de consciência dos textos evangélicos, contribuíram para auxiliar milhares de pessoas. Mas ele próprio, São João da Cruz, relatava dos sentimentos que ele tinha de vazio existencial. Quanto mais ele buscava a Deus, mais ele tomava consciência do seu vazio existencial.
Porque a tomada de consciência da distância que nós temos em relação a Deus, num primeiro momento, dá a ideia de um abismo imenso entre a criatura e o Criador. E isso desperta, num primeiro momento, o sentimento de vazio existencial. Portanto, esse sentimento não é somente das criaturas que estão perdidas no mundo. Quem busca se encontrar também pode passar por isso. Madre Teresa de Calcutá, também nos cita a benfeitora Joana de Ângeles, passou por isso. Ela trabalhava incessantemente junto aos sofredores, aos pobres, aos abandonados, aos leprosos, tentando atender aquele Cristo que tinha sede, que estava na cruz. E ela se sentia miserável intimamente, por mais que ela se doava. Ela por diversas vezes se considerou uma fraude. Mesmo com essa capacidade imensa que ela tinha de doação. Mas era o nível dilatado de compreensão dessa benfeitora da humanidade. Portanto, a noite escura da alma pode alcançar a qualquer um de nós, mesmo que estejamos no caminho de desenvolvimento, de crescimento, de busca de dilatação da nossa consciência. Então, nós vamos dar uma pausa agora para o lanche, para beber uma água, para ir ao banheiro, para daqui a pouquinho a gente dar continuidade. Amor, Imbatível Amor, vem nos dizer que somos de parecer que o sentido, o objetivo, o essencial é a autossuperação das paixões, a autoiluminação para bem discernir o que se deve e se pode fazer para harmonizar-se em si mesmo, em relação ao seu próximo e ao grupo social no qual se encontra, bem como a vida, a natureza, Deus. Alguém que está bem é alguém que é uma boa companhia para si mesmo. Quantas vezes as pessoas, chegando em casa, não dão conta de ficarem a sós? O silêncio as incomoda. Então, buscam nos excessos de ruídos uma forma de tamponar os seus incômodos. Mas uma pessoa que está bem é alguém que dá conta de conviver bem, de ser uma boa companhia, primeiro para si e depois para os outros. É alguém que tem conseguido se utilizar bem do seu discernimento, fazendo o que pode quando deve. É alguém que se esforça por acertar onde se encontre. E no livro Em Busca da Verdade, Joana de Ângeles diz que a falta de identificação entre o ego e o self produz a ausência de discernimento a respeito do existir e de como proceder, dando lugar à denominação da sombra, ignorada em todos os comportamentos. Então, nós temos um aspecto do nosso psiquismo que é chamado pela psicologia analítica de sombra. A sombra é aquele aspecto inconsciente negado, recalcado, não aceito, e que é um lado que muito incomoda. Como ele não é aceito, ele não é trabalhado, e então tende a aparecer como uma manifestação em diversos momentos da vida, mas sempre como mazelas, como pendências, como questões que transbordam no convívio com o outro. Então, fazer essa viagem de autoconhecimento e aprender a iluminar a própria sombra é o nosso desafio, para que não mais o inconsciente nos dirija, mas sim para que possamos nos tornar os construtores da nossa própria existência. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem bem interessante,
quando Pedro e João, eles estavam próximos ao templo, e aí então um paralítico que estava deitado sobre o catre, ele estendeu as suas mãos pedindo que Pedro lhe desse uma moeda, lhe desse algum dinheiro. E aí então Pedro lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele mesmo instante, aquele paralítico que era conhecido de todos naquela região, se pôs de pé, começou a andar e começou inclusive a saltitar. Então, foi uma cura onde a pessoa adquiriu plena coordenação motora instantaneamente. E a partir daí, então, os apóstolos passaram a ser muito procurados em função da capacidade de cura que eles traziam. E aí, então, nos Atos, capítulo 5, versículo 15, nós encontramos essa passagem que diz: a ponto de também levarem os enfermos para as ruas e os colocarem sobre pequenos leitos e catres, a fim de que, vindo Pedro, ao menos a sombra cobrisse alguns deles. Olha, muitas pessoas procuravam Pedro para serem curadas. E, como sabiam o caminho que ele faria, elas desejavam que, pelo menos quando ele passasse, a sombra cobrisse para que as pessoas se tornassem curadas. Olha que beleza! Mas, é lógico, isso aconteceu, mas a gente vai tentar tirar um entendimento mais profundo. Pedro alcançou um nível de desenvolvimento que até a sua sombra curava. Geralmente a nossa sombra, ela cria transtornos. Geralmente a nossa sombra, ela cria relacionamentos adoecidos. Mas a sombra de Pedro curava aqueles que estavam adoecidos. Então, olha que beleza de lição. Alguém que conseguiu se transformar. Alguém que conseguiu se iluminar, que se fazia um veículo da manifestação do próprio Cristo junto àquelas massas. E nós nos lembramos daquela passagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Ele morava na cidade de Jericó, que era uma cidade muito próspera. Era uma cidade de comércio, muito bem posta. Era uma cidade cheia de flores, de árvores frondosas. Lá havia água em abundância. E então a fragrância de Jericó era conhecida. Lá era uma cidade tão conhecida, tão famosa no mundo, que diversas personalidades vinham de outros países para passarem dias de veraneio naquela cidade. Inclusive Cleópatra chegou a estagiar por ali. Acontece que Jericó era caminho para Jerusalém. E aqueles dias, que seriam dias de festas em Jerusalém, Jericó estava com um amplo movimento de viajantes. Havia naquela cidade Zaqueu, que era um homem que ele não era só publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha outros que trabalhavam para ele na cobrança dos impostos. Mas os publicanos eram pessoas que eram detestadas, porque eles serviam àqueles que eram os dominadores, no caso Roma. Então, através de uma vitória em asta pública, Zaqueu adquiriu o direito de cobrar os impostos em nome de Roma. Ele antecipava esse valor que ele cobraria, dando para o dominador esse valor, e depois Roma dava o direito dele cobrar. Só que geralmente eles cobravam a mais para terem um lucro. Então, os judeus odiavam os publicanos, porque os publicanos eram judeus que haviam se vendido para o dominador.
Mas Zaqueu justificava para si mesmo que não eram poucas as pessoas que disputavam aquela vaga. Ele então se permitiu participar e conquistou. Morava em um palacete juntamente com a sua esposa e seus filhos. Um palacete belamente enriquecido com obras de arte vindas de diversas partes do mundo. Ele tentava preencher com adornos a casa como um reflexo do vazio do seu coração. Não tinha amigos, todos o detestavam, ninguém o compreendia, vivia em solidão. Mas Zaqueu tinha planos, trabalharia durante um determinado tempo, adquiriria bens suficientes para depois ele e sua família mudarem-se dali, irem para uma nova cidade, recomeçando a sua vida e viverem felizes a partir de então. Zaqueu ouvira falar de Jesus, ouvira falar de alguém que tinha uma capacidade de amor imensa. Zaqueu também tinha necessidade de ser amado. E quando seus familiares lhe disseram que no meio dos seus discípulos havia um que havia sido cobrador de impostos e que o próprio Cristo o havia arrancado da coletoria, mas os olhos de Zaqueu se encheram de lágrimas, tamanha a emoção que o envolveu. Mas Zaqueu era o símbolo da idiosincrasia daquela cidade. Ele era baixo, ele era gordo, mas ele tinha um coração muito bom. Muitos daqueles que eram os detestados por serem os miseráveis tinham nas suas necessidades atendidas através das doações que Zaqueu realizava. Ele compreendia aqueles corações deserdados e muitas vezes os atendia na coletoria. Havia um cego que vivia naquela cidade. O seu nome era Bartimeu. E por diversas vezes Zaqueu o havia auxiliado. Naquela tarde, uma tarde de grande movimento em Jericó, a notícia de que Bartimeu havia adentrado os pórticos da cidade com os olhos claros, límpidos, curados pelo próprio Cristo, correu pela boca de todos. Alguns estavam extasiados com aquela notícia, mas outros diziam: não, isso não pode ser verdade. O fato é que logo depois alguém disse: vamos correr para a entrada da cidade, porque logo o mestre passará por lá. Zaqueu, quando ouviu aquilo, seu coração bateu descompassado. Era o momento que ele ansiava. Como seria bom poder conversar com Jesus, estar com Ele. Mas é lógico, ele não se sentia digno disso, mas pelo menos visualizá-lo, pelo menos vê-lo, isso ele poderia. E então Zaqueu correu em direção às portas da cidade. Quando chegou à beira da estrada por onde Jesus estava passando, havia toda uma multidão de pessoas. E Zaqueu, que era baixo, não conseguia ver Jesus, mas ele não poderia perder aquela oportunidade. Havia uma árvore, um sicômoro, uma figueira brava. É uma árvore que não tem lá muita utilidade, nem muitas folhas, não dá frutos, e tem as raízes mais elevadas. Zaqueu não se importou. Era um homem público, mas naquele momento o que importava era ver Jesus. Ele então, apoiando-se nas raízes, subiu e pendurou-se em um dos galhos. E ele então pôde observar a figura de Jesus, que vinha caminhando em sua direção. O povo estava extasiado, batiam palmas, gritavam pelo nome de Jesus. E Zaqueu foi tomado também por aquele sentimento. Começou também a gritar por Jesus, e Jesus vindo em sua direção. Como era belo o Rabi Nazareno! Parecia mesmo que havia uma certa luminosidade que o envolvia. Foi então que Jesus estacou embaixo da árvore onde estava Zaqueu. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em tua casa.
A vida de Zaqueu passou toda em um átimo de segundo. Ele foi tomado de um certo torpor, um zumbido se fez no seu ouvido, mas a voz era imperativa: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu então escorregou pela árvore, olhou para o mestre e, feliz da vida, correu para sua casa para fazer os preparativos. Contou para sua esposa e os dois choraram juntos de emoção. Começaram a organizar as coisas para receber aquele que seria impossível pensar nisso num outro momento. Zaqueu então tentou apequenar-se no seu lar. Felizes, aguardavam o momento da chegada do mestre. O sol já se punha no horizonte, fazendo-se apenas uma fímbria de luz, quando ouviu-se vozes no pátio da casa de Zaqueu. Alguém lá fora disse: mas, mestre, tu pernoitarás na casa desse publicano? E a palavra publicano espocou no ouvido de Zaqueu. E então Zaqueu, mais do que depressa, correu até o mestre e disse: mestre, se defrauda alguém, devolvo duplicado. E se não alguma coisa tenho errado, devolvo-lhe quadruplicado. Vem, entra em minha casa. E Jesus então, sorrindo, entrou e disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se na presença do mestre. E o mestre então narrou nesta mesma oportunidade a parábola das 10 minas. Zaqueu é aquele mesmo que futuramente foi chamado para substituir as Judas que havia morrido. Zaqueu é o mesmo Matias, falam as tradições do Evangelho. Quando nós trouxemos essa passagem de Zaqueu e de Jesus, é para poder falar de duas instâncias psíquicas que nós temos: o ego e o self. Zaqueu representa o ego, aquele preso aos valores do mundo, aquele que não se sente atendido nas suas necessidades, mas como alguém que já despertou a consciência para a busca de algo maior. Durante muito tempo não sabia o que era, mas quando descobriu, não se importou em fazer de tudo para alcançar. Jesus representa o self, o eu divino, o eu crístico, aquela centelha que nos faz herdeiros da divindade. É o Cristo em nós. Zaqueu, então, correu até a estrada por onde Jesus passaria, mas havia uma multidão ali que impedia de Zaqueu ver a Jesus. Também o nosso mundo íntimo é repleto de obstáculos que impedem de visualizar o self, de ter acesso a esse eu divino que existe em nós. Os sentimentos de culpa, os complexos de inferioridade, os mecanismos de defesa do ego que nós ainda nos utilizamos, os diversos apegos que mantemos, são muitos dos obstáculos, são toda aquela multidão que nos impede de ver e de acessar o self, o Cristo. Mas Zaqueu, vendo-se impedido, buscou outros recursos e ele então subiu em um sicômoro. O sicômoro é uma árvore daquela região. É uma árvore feia, retorcida, geralmente desgalhada, não tem muitas folhas, não serve nem para fazer sombra, não dá frutos que sejam comestíveis. É uma árvore que parece inútil, parece. Mas Zaqueu subiu nela e foi através dela que Zaqueu conseguiu enxergar o Cristo. Pois então,
na nossa vida, todos nós temos sicômoros que se fazem presentes na figura daquelas pessoas obstáculo. Pensa naquelas pessoas ou naquela pessoa que mais te incomoda, que você tem vontade de falar assim, eu não quero ver essa criatura, mas que você de vez em quando tem de conviver com ela, ou de vez em sempre, e para que você não caia, você tem que fazer assim, nossa, mas eu tenho que rezar muito para lidar com fulano de tal. Pois então, essa pessoa é o sicômoro da sua vida, porque ela exige de você uma melhora para que você dê conta daquela experiência, daquela situação. Aquilo que parece ruim por um momento, por algumas vivências, pelo sentimento que desperta, é essa mesma criatura que vai te auxiliar na ascensão de valores dentro do seu psiquismo. Porque é nesse esforço de busca para que você se torne melhor, para dar conta dessa experiência, que você gradativamente se eleva. E então Zaqueu subiu no sicômoro e pôde ver Jesus, pôde ver o selfie. Qual foi o prêmio que aconteceu? Ele não só viu, mas Jesus foi até ele e disse que pernoitaria na casa dele. É assim que acontece com a gente. Nesse esforço da busca, do acesso ao self, nós então somos presenteados com a aproximação maior dele. Mas ele não vem morar com a gente na nossa casa. Jesus foi pernoitar na casa de Zaqueu. Nós também temos a nossa casa íntima. E Andréa Luiz trabalha sobre ela naquele livro No Mundo Maior, a casa mental. Pois então, o self, ele não vem morar com a gente de vez, de cara. Ele primeiro vem pernoitar, porque essa aproximação vai se dando gradativamente. Mas é importante que façamos os preparativos para recebê-lo, para que ele vá se ambientando, para que nós vamos tomando gosto da presença dele na nossa casa. Enquanto o ego domina, nós fazemos bobagem, fazemos buscas que são as buscas na horizontalidade da vida. Mas nós temos no nosso psiquismo o self, que precisa comparecer, que precisa tomar corpo em nós e deve incorporar o ego. Tem muita gente que fala, que acha que o ego deve ser destruído. Tem mesmo filosofias que pregam a necessidade da destruição do ego. Não é uma boa coisa. Os psicóticos são pessoas que estão com o ego destruído, fragmentado. Então, se você destruir o seu ego, você já sabe no que vai dar. Nós temos que estruturar o ego. Nós temos que fortalecer o ego para que ele cumpra o seu papel. O ego, ele é um bom servidor, mas ele não é um bom senhor. Quando o ego se torna senhor, é quando a gente faz bobagem. Portanto, quem deve dominar, comandar, direcionar, deve ser o self, que é aquele nosso lado lúcido, aquele nosso lado divino, é o nosso lado nobre das conquistas que já realizamos. Nós precisamos acessar este lado para que possamos agir cada vez melhor na vida. Portanto, no simbolismo do Evangelho, do encontro de Zaqueu com Jesus, nós temos essa busca de contato do ego com o self. Então, o self é aquela parte do psiquismo que irá nos proporcionar uma ascensão mais rápida, irá nos dar uma visão mais nítida e lúcida das necessidades reais da vida. O ego, ele é temporal, ele é limitado. O self, ele é imortal. O self é o nosso eu espiritual. Portanto, viver a vida com este olhar espiritual nos dá a capacidade de termos equilíbrio, saúde e uma possibilidade muito maior de acertarmos diante das experiências, das escolhas, preenchendo de forma profunda, renovada e acertada o nosso psiquismo, diluindo esse sentimento de vazio existencial.
O ego, ele emerge do nosso inconsciente no período de desenvolvimento infantil, quando a criança começa a se desapegar da própria mãe. Porque a criança, no primeiro momento, ela está fundida na mãe. Quando começa a acontecer esse movimento de separação e a criança começa a tomar acesso ao mundo, a se perceber diferenciada da mãe, o ego começa a ser formado a partir daí. Então o ego é a primeira consciência que nós temos. O self, ele seria uma consciência mais ampla, mais nobre, mais acertada. O ego seria aquela visão mais imediata da vida, do mundo, de nós mesmos. Ele tem um papel importante no nosso psiquismo. Ele nos coloca em contato com a realidade. E ele serve de mediador, segundo os estudos de Freud, na sua segunda tópica. Ele é um mediador entre o id, que é a parte mais primitiva do nosso inconsciente, e o superego, que é aquele lado nosso mais certinho, mais correto que nós temos, mas de um modo rígido. Então o ego ele serve de mediador. Então o ego ele tenta contrabalancear. Uma pessoa que está muito presa, que vivencia muito as experiências ligadas ao id, é aquela pessoa muito impulsiva. É aquela pessoa que faz primeiro para pensar depois. É aquela pessoa que quer ter as suas necessidades atendidas plenamente, para depois ela refletir sobre as consequências. Agora, quem vive muito preso ao superego é aquela pessoa tão certinha, que ela não dá conta de ser espontânea, porque é uma pessoa que tem que pensar em cada palavra que irá dizer. Então é uma pessoa que não tem lá muita naturalidade. Ela quer ser tão perfeita que ela chega a ser artificial. Então o ego ele tenta ser um mediador. Então o exemplo que eu gosto de dar é da pessoa que vai para uma festa. E aí ela chega na festa e tem lá a mesa dos doces. E a pessoa está buscando manter a forma. E tem lá brigadeiros em abundância. E a pessoa adora brigadeiros. Aí o que acontece? O id, que é aquela porção do inconsciente que quer realizar os seus desejos, vai e grita e fala assim: oba, hoje eu vou comer tudo. Só que tem outras pessoas na festa. Aí o superego vai e fala assim: opa, para parar por aí. Nós estamos de regime e hoje nós não vamos comer nada. Aí o ego que está no meio fala assim: ô gente, peraí, vamos conversar. Aqui, ô id, baixa sua bola aí, nós estamos numa festa, você não quer que a gente passe vergonha não. Ô superego, olha só, eu compreendo, a gente está de regime mesmo, mas aqui, na festa, o que tem? A gente vai comer uns 2 ou 3 ou 4 e tá bom. Não vai ser tanto assim, amanhã a gente faz uma esteira e aí tá tudo bem. Tá bom assim? Nem tudo, mas também nem nada. No meio do caminho. Esse é o papel do ego. Ele serve de mediador. Então, um ego equilibrado, ele dá essa capacidade de ponderar, de refletir. Isso o ego faz. Mas o self, o papel dele é muito mais nobre, vai muito mais além. Porque as preocupações do ego dizem respeito às coisas imediatas. Mas o self, ele entra como uma instância que vai buscar valores que vão transcender o imediatismo. Então essa é a diferença. Não sei se atendeu. A pessoa que está vivendo, né, um estado de vazio existencial, ela, um daqueles itens que você falou foi a angústia. E às vezes esse nível de angústia é tão grande que ela não consegue essa conexão com o self. Qual é o caminho? Como fazer essa entrada ou essa aproximação? Então a gente vai pensar que a angústia, ela tem que fazer com que a pessoa produza. A angústia, ela tem que cumprir o papel dela, que é o de mobilizar a pessoa a sair do aspecto em que ela se encontra. Toda vez que surge angústia, é para que a gente busque realizar e produzir algo diferente. Quando a gente começa a tomar consciência, porque a maioria das pessoas nem sabem que o self existe.
Aliás, tem uma área, inclusive da psicologia, que nem admite que essa história de selfie é verdadeira, mas é. Além de termos indicativos dentro da própria psicologia dos estudos, os benfeitores espirituais todos falam a respeito disso. Joana de Ângeles fala, Hamed fala. Então, aqueles que buscam estudar mais na área psi, do ponto de vista espiritual, têm confirmado sim a existência do self. Então, a angústia que pode parecer assim que vai nos desvincular de algo nobre, mas é a angústia que vai fazer com que a gente busque essa ascensão. Então, Zaqueu ele estava angustiado com a vida que ele levava e foi isso que fez com que ele tivesse a esperança de encontrar algo melhor. A angústia por si só, sem esperança, ela faz com que a pessoa se deprima e se afunde ainda mais em maior angústia. Mas uma angústia esperançosa é uma angústia que sabe que, ok, a vida é feita de momentos. Se eu realizar a minha parte, se eu produzir dentro daquilo que devo, eu alcançarei resultados que me beneficiarão em termos de sentimento mais adiante. Então, uma pessoa que começa a ter um nível de compreensão mais ampla é alguém que sabe que se eu estou sentindo angústia agora, isso é produto e resultado das vivências que eu tive até então, que me colocaram nesse aspecto. Portanto, não é para que eu fique ligado e preso na angústia, para que ela se amplie, mas sim para que eu me movimente para lançar sementes agora, para que eu colha um pouco mais adiante. A gente geralmente é muito imediatista, a gente quer respostas instantâneas e imediatas. Nem sempre será assim. Em termos de sentimentos mais profundos, é necessário que primeiro eu lance, primeiro eu semeie, para cuidando disso, na persistência, na perseverança, eu venha colher algo mais adiante, mas é algo que vai frutificar de modo muito maior. O self está ligado àquilo que Jesus veio difundir falando do reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O self não vem com aparência exterior. Existe uma diferença grande entre alegria e felicidade. A alegria diz respeito a uma euforia que se manifesta exteriormente. Mas a felicidade, muitas vezes, ela é silenciosa. Só a pessoa que está sentindo sabe. Mas a felicidade não. A felicidade a pessoa transborda. A alegria a pessoa transborda. A felicidade a pessoa vai transbordar através de atitudes saudáveis. Então, esse encontro com o self, ele vai se dar gradativamente. E essa angústia ela tem que ser um sinalizador de que do jeito que ela estava fazendo não está bom. Que ela tem que experimentar algo novo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e começar a me permitir tentar algo diferente, novo. Do jeito que está, eu já conheço. Se eu não estou me sentindo pleno assim, é porque assim não está bom. Eu tenho que começar a arriscar, a sair deste comodismo para tentar encontrar algo que possa ser melhor. Existe um arriscar inconsequente e existe um arriscar calculado. Então, uma pessoa que pensa, que reflete, que tem discernimento, ela vai arriscar sair do ponto que ela se encontra para encontrar algo num caminho que ela pensa ser um caminho de acerto, um caminho mais consciente. E nessa busca, nesse esforço, gradativamente nós vamos nos aproximando do self. E quanto mais a gente o busca, mais ele então vem se aproximando de nós também. Esse encontro ele vai se dar paulatinamente. Ele pode até aparecer num primeiro momento de um jeito forte, como um êxtase. Mas nem sempre a gente vai conseguir manter esse êxtase ao longo do tempo, porque nós ainda estamos vinculados às vivências da vida. E vamos intercalando até que vamos acessando cada vez mais, até que ele então se incorpore em nós. Não existe uma fórmula pronta. Existe um caminho que a gente deve trilhar. E o caminho para encontrar o nosso self, ele é um caminho que, apesar de alguns aspectos ser genérico, mas o caminho de cada um vai ser único, porque as vivências de cada um que fazem com que a gente se angustie, que a gente se sinta no desconforto do sentimento, é algo particular.
Porque às vezes o que deixa uma pessoa angustiada não me deixa angustiado. Mas às vezes o que me deixa angustiado não deixa o outro, e assim por diante. Portanto, esse caminho ele é particular. Eu devo descobrir em mim por onde devo trilhar, que aspectos eu preciso trabalhar, o que fazer para me conhecer mais, melhor, para acessar o lado sombra, porque no lado sombra nós temos um aspecto negativo, mas nós temos um lado luz que é desconhecido também, que diz respeito ao somatório das experiências produtivas e dos valores que já conquistamos, que por agora nós não acessamos por desconhecimento. Então nós temos um lado sombra que é de grande valor também. Não é só um lado sombra, mazelas. Nós temos um lado sombra, mazelas, mas temos um lado sombra luminoso, que se vier à tona, fala do somatório de conquistas que já vivenciamos. Quantas encarnações já não tivemos? Quantos papéis nós já não tivemos? Quantos nomes? Quantas profissões? Quantos aprendizados já não realizamos em cada uma das existências? Será que tudo o tempo todo foi só fracasso? Claro que não. Nós temos valores nobres. E por que a gente não os acessa agora? Necessidade de autoconhecimento, porque nada está perdido. Está simplesmente com um véu lançado. O autoconhecimento é o desvendar desse véu, é o levantar deste véu. E o self, ele incorpora a tudo, inclusive o inconsciente. O self, ele é a nossa totalidade. O ser imortal que nós somos é o self. Então esse caminho, vamos lembrar mais uma vez, é o caminho da vivência da espiritualidade. Joana de Ângeles, ela vem dizer que na busca do self, esse caminho de propostas e objetivos existenciais, ele é um caminho de proposta dentro de uma religiosidade. E ela fala religiosidade tendo em vista que nós somos seres espirituais. Então, é diferente de ser religioso. Nós temos diversos religiosos que são ateus. E temos pessoas que não têm religião e que vivenciam um sentimento de religiosidade saudável. Então existem ateus que têm religião, que são religiosos porque trazem somente a forma, mas não têm ainda o sentimento. O caminho de religiosidade é, dentro da própria vida, da própria vivência, nós buscarmos valores nobres ligados ao espírito em cada uma dessas vivências. Deus participa da nossa evolução. E Ele então nos dá ambientes, vivências e materiais para que nós possamos, ao experienciar as situações, nos desenvolver. Desenvolver significa tirar o melhor de nós. É no atrito das situações que nós somos testados para que a gente busque os recursos necessários para sermos bem-sucedidos. Então é gradativo. Esse processo é gradativo. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Se fica na zona de conforto, fica estacionado. Nenhuma pergunta mais? Então é que eu vou perguntar, vamos lá. O self é um conceito que não é muito fácil de entender, mas eu imagino assim, que é a conquista do ser integral, né? E que você disse que um ego equilibrado ele é importante porque ele faz com que a nossa vida pessoal esteja, né, igualmente equilibrada. O self é aquilo que talvez nos leva ao encontro do outro também, né? Aquilo que faz a gente sair de si mesmo, da nossa exclusividade, né, pessoal e nos permite voos maiores, né, até o encontro do outro. Esse conceito, essa ideia tem alguma razão, tem sentido o que eu estou falando? Uma vez eu perguntei para o Dr. Dias sobre o self. Eu perguntei para ele, Dr. Dias, o self existe de verdade? Ele falou assim, existe.
mas ele foi e me advertiu assim: mas não queira buscá-lo avidamente, porque é necessário que a gente vá se preparando para isso. É como se fosse assim: luz demais de uma vez, você não vai enxergar, você vai ficar cego. Então o selfie é essa luz. Se a gente está meio que na penumbra, se você vai para a luz, ao invés de você melhorar sua visão, você vai deixar de enxergar. Então a gente tem que ir se ambientando gradativamente. Mas se a gente não tem o conhecimento desse conceito de que existe essa instância do self, a gente não busca estabelecer contato, a gente não busca estabelecer essas vivências que nos conectarão com o self, para que então ele passe a dirigir a nossa existência. Então é aquilo que nós falamos, quando Paulo diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É quando João Batista, anunciando o Cristo, ele que foi o precursor de Jesus, ele disse assim: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, João Batista também representa o ego. É necessário que eu diminua, é necessário que eu, o ego, diminua para que ele, o Cristo íntimo, o self, apareça. Percebem? Enquanto o nosso ego estiver muito inflado, não tem espaço, esse nosso vazio está preenchido pelo ego, não tem espaço para o self. Então é nesse exercício de praticar o autoconhecimento que nós vamos nos tornando humildes, que o nosso ego vai tomando a medida ajustada. Por que os espíritos superiores, nobres, eles são humildes? Porque eles têm muito autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais humildade tem o espírito. Porque ele sabe que por maior a quantidade de valores que ele tem adquirido, a distância entre ele e o Criador continua sendo infinita. Foi por isso que o doutor da lei disse para Jesus: bom mestre. E Jesus disse: mas por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Por causa do nível de autoconhecimento que Jesus tem. E ele é um espírito crístico, perfeito, puro, governador do orbe terrestre. É o espírito mais superior que nós temos, que tem contato com o planeta Terra, é Jesus. E ele disse que não era para chamar ele de bom, que ele não era bom. Mas não é para a gente se sentir mal por causa disso. Não é, vamos trabalhar a nossa estima. Porque uma pessoa com boa autoestima busca o melhor para si. É uma pessoa que busca reconhecer os valores que se tem e busca trabalhar as próprias questões, porque investe em si. Quem não tem uma boa autoestima se abandona, se entrega, se nega, se coloca para baixo e aí tudo perdido. A autoestima é meio que o sistema imunológico do psiquismo. Ter uma boa autoestima não resolve todos os problemas, mas nos dá a condição de lidar com as situações, de enfrentar as questões que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Todo mundo passa por experiências na vida para ser estimulado, em campos diferentes. Os campos diferentes dizem respeito às necessidades particulares, cada um naquilo que precisa. Qual que é o caminho para a pessoa que já está na depressão? Ela já está. Está lá, não quer mais nada, não vê mais nada. O caminho é o caminho primeiro convencional. Vai buscar uma psicoterapia para trabalhar sua forma de ver a vida, de lidar com as próprias questões. Se for preciso, vai buscar um tratamento psiquiátrico para tomar antidepressivo para ajudar a equilibrar a parte bioquímica. Mas vai buscar também aquilo que faz parte, que é um tratamento mais amplo no campo espiritual. Todo o adoecimento orgânico abre brechas para uma patologia espiritual também. A pessoa, quando está na depressão, o psiquismo dela está com portas abertas à obsessão. Então, seguramente, entidades irão se aproveitar da oportunidade para colocar a pessoa ainda mais para baixo. Então, o tratamento espiritual também é necessário. E a Casa Espírita pode oferecer a isso. O tratamento de desobsessão, o passe, a água fluidificada, a reunião
evangélico-doutrinária, para que a pessoa adquira conceitos novos, porque a reforma íntima verdadeira é aquela onde a pessoa busca se autotransformar. A desobsessão verdadeira é a autodesobsessão, é a mudança de postura e de sentimentos, onde se retira o plugue da obsessão. Então, se a pessoa já está na depressão, ela vai ter que fazer esse movimento. E a depressão também é esse pedido da vida para uma mudança no jeito de lidar com as coisas. É um sintoma, então, um dos sintomas da modernidade. Nós temos que aprender a renunciar àquilo que não é bom para nós. Né? Seria isso? Aquilo que não nos convém vivenciar, ou seja, aquilo que não convém guardar para nós que é negativo. Pelo contrário, libertar deles, transformando. A criatura humana muitas vezes acaba se condicionando através de diversas experiências reencarnatórias no equívoco e no erro, que tornam a aparecer na existência atual como predisposições, como gostos, mesmo diante de situações que façam mal. Então, esse aprender a se desapegar significa despertar um nível de consciência maior, onde, mesmo diante daquilo que ela pode, mas se ela sabe que ela não deve, ela não vai fazer. Ela vai buscar fazer aquilo que ela pode e deve fazer. Se algo faz mal para o seu psiquismo, para a sua saúde, ela vai abrir mão desse tipo de vivência deliberadamente e conscientemente. Né? Quando eu li o livro Renúncia, eu falei assim, gente, eu estou longe dessa criatura que renunciou muita coisa na vida dela para ajudar um ser que necessitava. Eu falei assim, nossa, eu estou longe. E eu venho sempre carregando a imagem desse livro, né, na minha cabeça, em que eu posso renunciar, em que eu dou conta de renunciar. Então, ter essa consciência é autoconhecimento. Então, mas isso é trabalho para todos nós. Na medida que o nosso ego ele ainda está muito grande, nós vamos primeiro olhar os nossos interesses, os nossos gostos, as nossas necessidades, e o outro vai ficar lá para um outro plano. Se algo vai nos tirar muito da zona de conforto, às vezes a gente deixa de fazer um bem, porque vai nos tirar do caminho, vai nos atrapalhar, vai nos atrasar, e a gente não quer isso. Os nossos compromissos sempre são os mais importantes. Então é diferente ter uma boa autoestima, uma baixa autoestima, muitas vezes a pessoa não sabe falar não. Mas uma pessoa que tem um bom nível de autoconhecimento e está buscando acertar, muitas vezes ela dá conta de esperar uma gratificação para ter uma gratificação maior mais adiante. Então nem sempre buscar a gratificação mais imediata é a melhor. Eu estou falando isso daí de vivências. Quando o ego está muito grande, muito inflado ainda, dominando, a gente quer as coisas mais para agora. A gente não dá conta de esperar, mesmo que seja 1 mês, 2 meses. A gente quer resolver agora, não quer mais ter incômodo algum. E aí a gente passa por esse tipo de situação. É possível alguém ter boa autoestima tendo pouco amor próprio? Isso é possível? Não. Porque o auto-amor, ele tem ligação com uma boa autoestima. A autoestima, ela tem em si um sentimento de capacidade de lidar. A pessoa tem um sentimento que ela dá conta de lidar com as questões da vida, os problemas da vida, e ela tem um sentimento de valor pessoal. O valor pessoal é o auto-amor, é o auto-reconhecimento. É o reconhecimento de que eu sou digno de investir em mim mesmo. Né? Então, não dá para as duas coisas aparecerem. São discrepantes. Eu estou pensando a nível dos adolescentes, né? Porque a adolescência já é uma fase mais difícil. E aí, como que orienta esses meninos para passar por essa fase mais tranquila? Muitos, né, têm, graças a Deus, dentro da doutrina espírita, tem um movimento, uma cidade, mas é complicado mesmo, porque é uma fase natural, vamos dizer assim, né? Uma transição, né? A gente só falando, nós já estamos terminando, a gente vai responder essa questão, nós vamos encerrar agora às 11h30 com uma prece, tá? Pergunta muito boa também, porque a adolescência
é um período que o vazio existencial ele surge em um número grande de adolescentes. A adolescência é uma fase de transição na vida de qualquer pessoa. Todos nós aqui passamos ou estamos na adolescência. Não eu, no meu caso, eu já passei. Eu estou falando no geral. Então, a adolescência é aquela fase onde o ser não é mais criança, mas ainda não é adulto. Então, quem é essa criatura? Então, o adolescente é alguém que está em busca da própria identidade. Lembra lá que a perda da identidade era uma das questões? Pois o adolescente ele está tentando constituir a própria identidade. Ele não tem mais aqueles gostos infantis, ele não quer mais fazer aqueles programas infantis, mas ele também não quer assumir as responsabilidades do adulto. Então, quem que é esse que está no meio do caminho? É a fase que geralmente a pessoa levanta uma série de questionamentos mas o que eu vou fazer da minha vida? Qual vai ser minha profissão? Que rumo eu vou seguir? Qual a minha orientação sexual? São muitas das questões que o adolescente faz para tentar se encontrar, para tentar definir a sua própria identidade. Então o vazio existencial ele surge na adolescência muitas vezes quando ele não consegue respostas satisfatórias, quando ele se compara com o outro que parece bem e ele não está tão bem assim, quando naquele fenômeno ainda de timidez o outro está conseguindo conquistas e ele não dá conta de sair do quarto. Então entra num sentimento de vazio existencial por um sentimento de incapacidade. Então esse sentimento potencializa esse vazio. E aí então a vida perde um sentido porque parece que ele não vai dar conta de investir, ele não sabe um rumo qual tomar. Então por isso que uma infância bem trabalhada, bem orientada, favorece em muito uma adolescência não sem conflitos, porque toda adolescência tem conflitos, mas uma adolescência sem conflitos tão graves quanto esses. Muitos adolescentes tentando suicídio, se cortando, muitos suicidando-se verdadeiramente, muitos com depressão já tão novos. Então, o conflito é natural que surja, mas não nesse nível. Talvez tenham faltado bases um pouco melhores no período da infância. Se aparecer o problema na adolescência, vamos trabalhar na adolescência. É só uma constatação, para tentar acertar mais a partir daí. Então, trabalhar desde cedo com os filhos, as responsabilidades diante da vida, não quebra a mão de ninguém depois de uma certa idade, falar assim, olha, me ajuda a lavar a louça, arruma a sua cama. Não é porque tem uma secretária em casa que a criança não precisa fazer nada da vida. Senão ela vai carregar esse sentimento de que, ok, tem sempre alguém para fazer tudo para mim. É um inútil. Não. Não sirvo para nada, né? Vai ser aquele adulto que depois tá ali a pessoa limpando a rua, eu vou jogar aqui no chão e ainda vai ter a arrogância de falar assim, eu que te dou o seu emprego, eu estou te ajudando a manter o seu emprego. Arrogância. Arrogância. Então tem que ser diferente. A pessoa tem que aprender a valorizar as pequenas coisas desde cedo. Pequenas responsabilidades dão um direcionamento para a vida. Quando a pessoa não tem responsabilidade, a coisa fica solta, fica livre demais. Fica livre demais. Mas ela quer saber o que fazer já na adolescência. O que fazer? Orientar. Orientar sempre. Conversar, dialogar, esclarecer, propor rumos, objetivos, se for o caso, porque às vezes a pessoa está num ponto que ela precisa, vá fazer terapia. Quando o seu carro está com defeito, você leva o carro aonde? Na oficina. Se o seu corpo está adoecido, você toma remédio. Se você está com questões existenciais, vá ao psicólogo, não tem outra coisa, não tem essa de, não, eu tenho que dar conta disso. É a mesma coisa, seu carro está lá fundindo o motor, você tem que falar assim, não, ele tem que dar conta disso. Não, cada um busca onde precisa, durante um tempo, vai ficar bem, vai ajudar o restante da existência, da vida. As conquistas que fizer agora, as questões que forem trabalhadas agora, vão liberar a pessoa de sofrimentos futuros. Então, é ter essa abertura de pensar nas alternativas. As alternativas existem. A questão é buscar. Buscar tarefas voluntárias, Joana de Ângeles fala isso.
As tarefas voluntárias, o trabalho no bem, dão um sentido novo para a vida. Porque quando a pessoa está se doando, ela carrega o sentimento assim, inconsciente de eu já não sou tão mal, tão ruim assim, eu já estou podendo até auxiliar as pessoas. Então, existem muitas possibilidades. A última, então. É só colocar o seguinte, só completar o que você está falando. Quando a gente não consegue colocar o adolescente numa terapia, vai os pais para a terapia, para aprender a lidar com isso. E eu fiz isso. Só para a gente fechar, então, fizeram um estudo numa clínica aqui no sul do país, uma clínica de psicologia, que tinha atendimento para adultos e crianças. Acontece que eles começaram a separar as crianças em 2 grupos quando elas eram levadas pelos pais. Metade dos pacientes infantis se submeteram à psicoterapia infantil. A outra metade, os pais foram convencidos de os filhos não vão fazer terapia, mas vocês vão se submeter à terapia. Depois de 3 meses, o índice de melhora das crianças dos 2 grupos era exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então vamos pensar a respeito disso. Interessantíssimo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelas vibrações.